Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scudeiro, esse é o canal oficial de cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Tô aqui no CryptoQuant, tá? Quero mostrar duas coisas pra vocês. Pela primeira vez em algum tempo, voltamos a ter mais saídas do que entradas nas corretoras. E que maravilha, né? Então olha só, eixo para baixo, né? Eixo inferior, moedas saindo, né? Bitcoin saindo de corretoras. Eixo para cima, né? Esse pretinho aqui para cima, moedas entrando em corretoras, né? Entrando em corretoras versus saindo em corretora. E o preço do Bitcoin aqui nessa linhazinha preta. Olha só o que acontece nos últimos dias aqui. Olha só. Depois de muito tempo subindo, entrando, olha o que aconteceu no dia 5 e 6 de junho e 7, né? São os últimos 3 dias que a gente tem informação aqui, tá? 5, 6 e 7 de junho. Nós tivemos aqui, ó, saída de 13 mil bitcoins no dia 5 de junho, saída de 14,2 mil bitcoins no dia 6, né? E no dia 7, anteontem, saída de 1.300 bitcoins. Então, pela primeira vez em muitos dias, a gente tem 3 dias seguidos de mais retiradas de bitcoin de corretoras do que entrada. Olha que interessante. E aí a gente tem essa curva aqui, ó. Então, olha só. Tava subindo, né, a quantidade de bitcoins entrantes em corretoras e agora tá, a quantidade de bitcoins saintes em corretoras tá maior, tá? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que isso aqui também é interessante, né? A curva de bitcoins em todas as corretoras, né? Então a gente vem mostrando isso aqui. Há um ano atrás a gente tinha mais de 3 milhões de bitcoins. A gente tinha praticamente 3 milhões de bitcoins há um ano atrás e esse número veio caindo. Inversamente proporcional, isso veio caindo em laranja, tá? A reserva, né? A quantidade de bitcoins em custódia de corretoras em laranja. Preço aqui em pretinho. Você vê que em algum momento foi se retirando bitcoins de corretoras, retira. O que aconteceu? Escassez. Olha que interessante. Halving, escassez, a porra toda. Pô, Bitcoin começa a subir. Quando o Bitcoin me pega esses picos de 50 e pouco, 60 e pouco, 50 e tantos, pumba, olha só, a gente bate o pico aqui, 62 mil dólares, foi quase o topo histórico aqui, 64 mil dólares, foi a mínima de Bitcoins em corretoras, a partir daí a galera falou, opa, 64 ficou interessante, hein, 60 mil, 64, 50 e pouco, vamos botar Bitcoin dentro da corretora para vender, óbvio, né? Eu boto lá, se não deixo na minha carteira, eu boto na corretora para poder vender. E aí você vê que, ó, saiu de 2,3 milhões, a gente subiu para quase 2,5. Então você vê que começou a ter venda, entrada de Bitcoin. A galera falou, opa, vamos vender aqui que tá bom, vamos vender que tá bom. Nesse momento, olha só, os últimos dias aqui, ó, desde o dia 4 de junho, a gente começa a ter uma inversão nessa curva de curto prazo aqui. A gente começa a ter uma inversão nessa curva de curto prazo, ó. Bateu aqui quase 2 milhões e meio, agora caiu um pouquinho, 2,460. Tá caindo um pouquinho. Tá caindo um pouquinho. Então é interessante, turma, é interessante, tá? Vamos ficar de olho nisso aí. E vamos falar. Eita, já chegou esse negócio aqui pra mim? O que que foi? Ah, rompeu a cabeça da linguiça. Isso aqui é Larry Williams. Isso aqui é Larry Williams, na cabeça da linguiça de ontem. Porque olha só, turma, o lance é o seguinte. Fiquei até emocionado agora porque estão deixando a gente sonhar. Porque esse candle aqui pode não parecer, mas esse candle aqui de ontem tá bonito, tá muito bonito. Eu vou explicar para vocês por que ele tá muito bonito. Esta queda bizonha de ontem tá muito bonita. Por vários motivos, tá? Nós vamos falá-los aqui agora. Olha só, turma. Especulou-se bastante esse triângulo aqui, simétrico. Falou que é frequente que triângulos simétricos, especialmente de curto prazo, tendem a evoluir para canais de baixa, né? Correto? Tá. Não vou cravar isso ainda, porque está acontecendo o movimento. O fato é, se isso aqui foi um triângulo, ele foi rompido para baixo, né? Continuidade do movimento, correto? Continuidade do movimento, certo? Beleza. O lance aqui é o seguinte, a gente vem falando sobre duas coisas, tá? Esse caixote aqui todo eu vou tirar, a gente falou dele sobre esse caixote ontem, né? Então, o que é esse caixote? É o mesmo preço que estamos agora, essa mesma punheta que estamos agora, é a mesma punheta que ficamos entre janeiro, iniciozinho de janeiro, iniciozinho de fevereiro. Ficou um mês aqui na punheta. Aí bate aqui no topo, bate aqui no fundo, mas é uma punheta, né? Legal. E aqui a gente tá na mesma. Cara, entre 42 e entre 30 e alguma coisa, 30 mil, cara, a gente tá na punheta também. Ele fica aqui, sobe um pouquinho, muita gente pode falar que é daqui, tá? A gente pode falar que é daqui e tal. Mas, cara, a gente tá na punheta aqui há mais ou menos um mês. Não deu tudo isso. 19 de maio, hoje é dia 9. Então, 20 dias nessa punheta aqui. Beleza. Show de bola. Então, vamos tirar esse caixote aqui, que já entendemos que é um movimento que pegamos ali início de janeiro, tá? Então, esquece isso aqui tudo. Esquece isso aqui tudo. É como se a gente estivesse lateralizando
desde janeiro aqui, tá? Show de bola. Eu falei para vocês sobre a minha preocupação, isso aqui me preocupa menos, tá? Esse triângulo aqui me preocupa menos, porque eu já falei para vocês que frequentemente um triângulo simétrico, principalmente de curto prazo, de pouco histórico gráfico, ele pode evoluir para um canal. Isso aqui a gente falou quando o pessoal tava falando que isso aqui foi rompido. Quando o pessoal falou, rompeu. Eu falei, não rompeu, né? Tem gravado isso aí, não rompeu, esse triângulo está se formando, e mesmo porque isso aqui pode evoluir para um canal de baixa. É frequente em triângulo simétrico, né? Principalmente quando você tinha apenas 2 toques. Você tem um toque aqui, você tem outro toque aqui, outro aqui, outro aqui. É um triângulo. Calma, deixa o negócio acontecer. Você é peru de Natal, tá morrendo de véspera, né? Então, o que me preocupa muito aqui, abaixo, é isso aqui, ó. Essa aqui é a grande preocupação que eu tenho hoje. Preço do Bitcoin abaixo da média de 200 dias. E não é só abaixo da média. Não, o Bitcoin tá abaixo da média. A gente tá abaixo da média há exatos 21 dias, tá? A gente tá abaixo da média há exatos 21 dias. A gente tá praticamente um mês, certo? Praticamente um mês abaixo da média eu falei 21, não é 21 não. 200 dias, tá? A gente tá 21 dias abaixo da média de 200 dias. Tá? A última vez que isso aconteceu, a gente pode até olhar no gráfico. A última vez que a gente ficou abaixo da média de 21 dias. A última vez que a gente ficou abaixo da média de 200 dias foi aqui no Coronga Crash. E, obviamente, a gente ficou mais de 21 dias, né? Claro que a gente ficou 50 dias, mas, porra, foi um evento muito louco, né? A gente perdeu 60% do valor. Nós perdemos aqui também 60% do valor também, né? Então tá mais ou menos, perdeu 50 e poucos por cento. Tá na mesma, né? Então, perder a média de 200 aqui é ruim. Só que é o seguinte, tem esse indicador aqui, turma, olha só, chama SMA, outros ativos, e ele pega o ativo da CME, tá? O que é a CME? É a Bolsa de Chicago, onde tem o principal contrato futuro de Bitcoin. Então, vamos lá. Esta aqui, a gente comentou isso ontem, anteontem, mas eu preciso reprisar, porque tem gente que não assistiu, pra gente meio que contextualizar, tá? Mercado spot, mercado à vista. Essa aqui é a média de 200. Onde está a média de 200 hoje? Está aqui na casa dos 40 mil, 41 mil. É isso? 41.100, tá? Essa é a média de 200. Se a gente for para a Bolsa de Chicago, pegar os futuros do Bitcoin na Bolsa de Chicago, a gente vai ver que a média tá aqui em 36 mil, certo? Então ela não tá mais aqui em 40 e poucos, ela tá aqui na casa dos 36. E aí o que acontece? Vamos voltar lá no gráfico. E aí o que acontece? Se a gente plotar esta média agora, que é o que eu vou fazer agora, que é um indicador que o Fábio Valente criou, a gente colocando a média, tá, de 200 dias da CME, plotando aqui no mercado à vista, a gente tem essa média aqui, ó. E o que aconteceu no dia de ontem? Fala para mim. Então, se você quiser achar esse indicador, média de 200 dias da CME, tá? Média de 200 dias do Bitcoin na CME. Você vem aqui, ó, e digita isso aqui, ó. SMA, espaço, tracinho, espaço, outros ativos de Fábio Valente. Tá? Digita aí no seu TradingView aí, SMA, espaço, tracinho, espaço, outros ativos. E ele vai plotar a média de 200 da CME, tá bom? Vou botar aqui, você tira um print, tá? SMA ou outros ativos, tá? Tira uma print aí, Fábio Valente. Aqui no TradingView. Printou? 2, 3 e... foi. Beleza? Show. O que acontece? E o que foi o candle de ontem, turma? O candle de ontem, ele fez um fundinho duplo com essa queda aqui do dia 23 de maio. Olha que interessante. Tá? Ele pegou o mesmo patamar e alfinete que a gente fala bastante na média de 200 dias da CME. Isso aí ninguém tá falando no Brasil, tá? Nem no mundo. O pessoal tá pegando só isso aqui. Certo? O que é uma barra alfinete? O que é o pin bar, a barra alfinete? Bom, é uma barra de rejeição, certo? Olha só. Você tem, se você quebrar esse candle no meio, como é que ele está hoje? Ele tem uma abertura aqui e uma sombra gigantesca embaixo, tá? Se você quebrar esse candle em 2, ou em 3, ou em 10, em algum momento você vai achar essa configuração. Uma vela totalmente fechada em vermelho, ou seja, queda, 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 totalmente em vermelho. E logo em seguida, você vai ver uma outra vela com uma rejeição de toda essa queda. Né? Então você vai ver uma vela totalmente verdinha. Correto? Então você vai ter uma vela de baixa, totalmente completa aqui, totalmente fechadinha, totalmente vermelha, e outra vela aqui de alta, totalmente verdinha. Certo?
E aí, a junção dessas duas, o que você vai ter? Você vai ter essa intersecção aqui, ó, que foi essa partezinha aqui no vermelho. Então, você vai ter aqui ela toda no vermelho com uma rejeição. O que o mercado está mostrando aqui para nós? Nossa, que desenho horrível, né? O que o mercado está mostrando aqui para gente? Muito simples, turma. Muito simples que o mercado está mostrando aqui. Vou tirar tudo isso aqui. Ele está mostrando o seguinte, olha, turma, em algum momento botaram para torar para baixo. Nós não aceitamos, botamos para torar para cima. Ou seja, nós rejeitamos este fundo. Isso aqui é um padrão psicológico, turma. Isso aqui é um pin bar. Isso aqui é maravilhoso. Isoladamente, não quer dizer muita coisa. Confluindo com a média de 200 dias da CME, opa, aqui liga um alerta interessante. Confluindo com esse fundo que fizemos no dia 23 de maio, opa, interessante. Então é o seguinte, turma, estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar com uma alta do Bitcoin novamente. Estão deixando, eu vou fazer o quê? Vou mentir para vocês? Não vou. Estão deixando a gente sonhar. Dia de hoje, como é que ele abre? Ele abre fazendo mais uma rejeição, olha só. Ele abre fazendo mais uma rejeição na média de 200 dias da CME. Agora tá bonitinho, né? Tá mais 3,5% positivo. Tá aqui na casa dos 34.500, bateu agora há pouco 34.600. Vamos ver a máxima aqui, ó. Bateu 34.700 agora há pouco, tá? Então, turma, ó, fator de confluência, pin-bar. Primeiro fator de confluência, pin-bar. Segundo fator de confluência, tocou na média de 200 dias CME. Terceiro fator de confluência, fundo, tá? Fundo que aconteceu dia 23 de maio. Então, nós temos três fatores de confluência que podem indicar, e no curto prazo, uma alta. Interessante, né? Vamos ver se o mercado anima. A gente está com muita notícia interessante, vou falar para vocês. Estado do Texas, deixa eu confirmar se é o Texas, se eu não estou falando besteira. Isso, estado do Texas, vou falar daqui a pouquinho para vocês. Estado do Texas flexibilizando leis para atrair incentivos de criptoativos e blockchain. A gente falou semana passada, enfim, segunda, sexta-feira, não vou lembrar agora. A gente falou por esses dias sobre a grana que está sendo investida em fazendas de mineração movidas à luz. Como é que chama aquela parada? Energia solar, né? Movidas à energia solar, investimento bilionário em energia solar no estado do Texas. Então, pode ser que a gente tenha aí para os próximos meses um fluxo aí de investidores e tudo mais, indo colocar as suas empresas, startups, negócios, enfim, a sua... como é que chama? Quando o cara vai morar no lugar, né? A sua residência fiscal em estados que o cara tenha um pouquinho mais de flexibilização, tanto de leis quanto de tributação. Então vamos ficar de olho no Texas, porque tá mostrando indícios, tá? E aí o que acontece? Nós temos notícias interessantes esses últimos dias. Poxa, Paraguai querendo tornar a parada um pouco mais legal, parece que vai ter uma parceria com o PayPal que ainda não tá bem definida, não tá bem esclarecida, mas foi o que se cogitou, né? El Salvador tá querendo tornar a moeda de curso legal, a mineração continua aumentando. O estado do Texas parece que tá bonito, ó, nesse momento 34.670. Estado do Texas querendo coisar a parada. Então, assim, temos boas notícias, turma. Temos boas notícias. Agora, se essas boas notícias elas vão encaixar, se elas vão encaixar dentro do gráfico, a gente não faz ideia, né? Ou se são apenas más notícias, né? Aliás, são apenas boas notícias. Porque as más notícias, elas chegaram torando no gráfico, né? No gráfico eu digo no preço, né? Então o que acontece? Chegou lá o Elon Musk, lá o seu Bostão, chegou lá e falou assim, não, Bitcoin é legal, não sei o quê, plau, 30% de queda num dia. Show. Aí no mesmo dia, ou no dia seguinte, enfim, a China chegou e falou, vamos banir mineração, vamos não sei o quê, plau, mais uma queda infinita, né? Ó, tá no Yahoo Finance, não vi ainda, tá? Tá no Yahoo Finance, El Salvador já aprovou hoje. Legal, hein? Legal. Olha só, então, se tá oficial mesmo, temos agora o primeiro país da história a colocar o Bitcoin como moeda de curso legal, tá? Ou seja, é uma moeda oficial do país. Acho que dá pra gente chamar assim, né? É uma moeda oficial do país. Olha que legal. É um movimento gigantesco de um país minúsculo, claro, mas é uma nação, é soberana, tem seu respeito, que pode incentivar outros países, inclusive países maiores,
né, a fazer isso. Então, o pessoal tá falando, já aprovou, é oficial. Então, é o seguinte, turma, é o primeiro movimento. Isso eu acho que a galera não tá com a noção do quão bullish isso é, do quão forte isso é. Mais do que Tesla comprando 1 bilhão em Bitcoin, mais do que Amazon aportando em Bitcoin, mais do que Facebook, porque se cogitou, né? Mais do que Facebook aportando em Bitcoin, mais do que isso, é um país aceitando como moeda de curso legal. Isso é muito interessante. Isso é a notícia mais bullish do ano, sem dúvida. Mais do que empresa que comprou, mais do que não sei o quê, é a notícia mais bullish do ano.